Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela e eu vou ministrar a segunda aula do curso Decolonialidade, Temáticas e Discussões. Quem construiu essa aula comigo foi a Alana Pereira Gabriel, também aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais. Esse curso a gente está ministrando com vários outros alunos dessa disciplina que chama Oficina de Didáticas Construtivistas, ministrada pela professora Annelise. Nessa aula, eu vou falar um pouco do que é o pós-colonialismo e a decolonialidade. Na aula passada, vocês viram com a Alana o que foi o que foi o colonialismo no Brasil, a escravização e a catequização indígena, a escravidão africana, o que foi o eurocentrismo e os seus desdobramentos na arte. Nessa aula, como eu já disse, a gente vai descobrir o que é o pós-colonialismo e o que é a decolonialidade, e os seus reflexos na contemporaneidade. Esse termo pós-colonialismo, ele se refere a um vasto número de mudanças que têm afetado esses países, como já foi dito, que foram colonizados, assim como o nosso, como, por exemplo, o continente africano e o asiático, e, em particular, se refere a essas misturas de identidades, línguas, influências, que têm resultado num sistema complexo de dependência e independência. Ou seja, esse pós-colonialismo seria quando as pessoas nativas dos locais onde ocorreram as colonizações começam a fazer estudos dessas regiões sem ter a visão europeia. Então, seria um momento de repensar, de tentar romper com as ideias europeias, de fazer uma releitura cultural sobre essa colonização forçada. Isso envolve todos os campos do conhecimento, a arte, a história, a geografia, a ciência, etc. Então, seria repensar a colonização, só que agora da visão do colonizado, e não mais da visão do colonizador. Esse pós-colonialismo, ele é muito mais teórico do que prático, a gente vai entender por que depois. Então, assim, a gente está vivendo ele, porque é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A gente vai começar a discutir para entender o que ele é e como a gente pode fazer para ser pessoas decoloniais. Nesse caso, o prefixo pós do pós-colonialismo não significa o período ou a era depois que o colonialismo chega ao fim, porque vocês já entenderam que o colonialismo não acabou até hoje. Mas, ao contrário, significa o período histórico inteiro depois do início do colonialismo e a sua existência permanente nos dias atuais. Esse termo ele é mais usado em estudos para o continente africano e asiático, onde está mais presente as características do pós-colonialismo do que na América Latina e, consequentemente, aqui no Brasil. Um exemplo de arte pós-colonial, eu vou mostrar vários exemplos dessa temática envolvendo a arte, dessa artista, ela chama Lili Bernard, ela é afro-cubana, norte-americana. O nome dessa obra é The Sal of Venus. Ela faz uma releitura do Nascimento da Vênus, do Botticelli, que é de 1486. É uma obra de arte pós-colonial que mostra as memórias ancestrais ao olhar para a figura central, que é uma mulher grávida, negra, enquanto ela espera meio que o seu destino em um leilão de escravos, como vocês podem ver pelo homem com chapéu, ele meio que está tentando leiloar ela. E, né, dos dois lados, assim como na imagem do Botticelli, mostra o catolicismo do lado direito e a dualidade, o olhar para a África e para o mundo novo. Outro exemplo de arte pós-colonial é essas duas obras que eu retirei de uma exposição que aconteceu no Museu da Diáspora Africana, no MODI, em São Francisco, nos Estados Unidos, e ela chama Café, Rum, Açúcar e Ouro, um paradoxo pós-colonial. Essa exposição tem a intenção de mostrar o colonialismo europeu no Caribe, nesse caso, através do trabalho de 10 artistas contemporâneos, e o seu título é inspirado por alguns dos produtos que foram produzidos no Caribe e exportados para o resto do mundo no período da colonização, principalmente na Europa.
O impulsionador para que a exposição aconteça é que o colonialismo continua existindo nos dias atuais, em outras formas, não daquela maneira colonizadora do império, mas de outras maneiras que vocês vão entender. E está de fato se expandindo por meio da tecnologia, do militarismo, do controle financeiro e bancário, e junto com o aumento da globalização. Essas obras elas são de tapeçaria e de fibra, algumas são associadas à cultura jovem, ao excesso de embelezamento, à descorporificação da juventude, da cultura negra, à violência do Estado, a exclusão de histórias e corpos culturais específicos do espectro geral da cultura popular. Esse tipo de arte toca na questão que é como construir nações que foram devastadas pelos europeus ao longo de centenas de anos. Como que a gente pode fazer isso, né? Agora a gente vai entrar no outro ponto, que é a decolonialidade, e pensar sobre os processos que marcaram o passado dos países colonizados, assim como o nosso, oferecem interpretações interessantes sobre a persistência de diferentes níveis de desigualdade global no presente. E por isso que é tão importante essa discussão. Como a gente faz para sair desse ciclo vicioso de estar sempre preso à colonialidade, preso a uma cultura que não é nossa? A decolonialidade, ela não quer dizer sobre ser independente ou não, porque nós já somos independentes, assim como vários outros países que foram colonizados, mas a gente tem muitas amarras culturais que a gente precisa se decolonializar aos poucos e entender como a gente faz para se libertar delas. Em alguns estudos, né, quando a gente foi montar essa aula, tem autores que usam um termo e autores usam outro termo, né? Alguns autores utilizam o termo decolonialidade, outro descolonialidade, mas tem uma diferença entre esses dois termos e cada um se trata de um período diferente, só para não ficar essa dúvida. A decolonialidade é a nação que passa pelo processo de superação da colonização ainda que lhe foi imposta, e a descolonialidade se refere à nação que já superou a colonização. No nosso caso aqui no Brasil, a gente está passando pela decolonialidade ainda, a gente não superou essa colonização. De onde surgiu essa decolonialidade? Foi um novo conceito que começou a ser estudado e sistematizado a partir da libertação do continente africano e asiático, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 90. Esse termo chegou na América Latina e foi formado grupo de estudos para debater sobre o assunto. O seu nome vem do termo decolonial, que se refere primeiro à condição de libertação desses povos colonizados, que é reconhecer a sua autenticidade cultural, política, econômica, ideológica, ou seja, basicamente romper com as colonialidades vividas pelos povos que não eram europeus, já que os europeus trabalharam durante anos nas nossas cabeças, né, de uma forma que a gente sente até hoje que a sua cultura, os costumes de lá são superiores ao nosso. E como a Lana já tinha dito na outra aula, a gente tem meio que esse complexo de vira-lata. Aqui a gente tem um exemplo de pensamento colonial. Um exemplo bem básico disso a gente pode usar o cinema. Por que todo mundo vangloria tanto, vê tanta beleza, exuberância e credibilidade num filme do Tarantino e não consegue reconhecer um filme super bom de uma produção nacional que é o Alto da Compadecida? Eu acredito que todo mundo conheça pelo menos um dos dois. O Alto da Compadecida vive passando na TV aberta. E por que a gente tem esse pensamento? Por que o de fora é sempre mais aceito do que o nosso? E outro exemplo também, por que a gente prefere ver filmes legendados ao invés de ver o dublado? A nossa dublagem é uma das melhores do mundo e a gente não consegue reconhecer a qualidade disso. Eu acabei de falar dessas questões que a gente ainda
sente e vive de achar o que vem de fora melhor do que o nosso. Então, como que a gente faz para melhorar essas questões, né? Como a gente faz para ser um ser decolonial? Para falar sobre como é um indivíduo decolonial que tenta se descolonizar, primeiramente a gente precisa levar em consideração o local de fala. Um indivíduo negro não tem a mesma vivência que um branco, sofre de dobras diferentes que são do colonialismo, totalmente opostas. Por exemplo, o negro vai sofrer um racismo que o branco não vai sofrer, o indivíduo negro não vai sofrer a xenofobia que um índio pode vir a sentir, ou seja, cada caso é um caso. O primeiro passo é a gente reconhecer os nossos privilégios, os contextos de opressão que a gente vive, identificar as estruturas que a sua vida está integrada e qual o seu poder de agência para mudar tal situação. E principalmente ser antirracista, que é o básico, né? Ser antirracista contra o genocídio do povo negro e indígena, contra o patriarcado, contra o machismo e etc. Normalmente, as ações decoloniais de todos os segmentos vêm do mesmo grupo subalternizado, que é os que mais sofrem. Eu já tinha falado como a arte tem esse poder de agência, de dar um basta nesse colonialismo e ser uma dessas ações decoloniais. E aqui a gente vê um exemplo disso, que é a obra do No Martins, da série Já Basta, de 2019. Ela foi exibida na Bienal do Sesc, Vídeo Brasil. E no campo artístico, a gente tem vários exemplos de ações decoloniais e de vários artistas diferentes. Nesse caso é de um artista afrodescendente, nessa Bienal tinha vários artistas afrodescendentes, quase todos formados em artes visuais, e de vários coletivos que passaram a interagir nessa cena cultural. Desse ponto de vista, dessa virada decolonial, né, desse pensamento decolonial. Essa série, Já Basta, do artista No Martins, exemplifica um grito das políticas antifascistas contra o genocídio, que tem atuado sobre a população negra desde os tempos da escravidão e até hoje. A gente ouviu muito falar disso, principalmente nesse ano. É uma arte decolonial e ela tem o poder de gerar narrativas com o potencial de servir para ações transformadoras, para sair desse ciclo vicioso. Esse tipo de obra e curadoria, eles permitem um novo posicionamento do sujeito diante de questões chaves e de questões que são essenciais e precisam ser discutidas. Principalmente quando é uma pessoa que não sabe desse assunto, vê essa obra e talvez vai procurar saber sobre o que ela se trata. Outro exemplo de ações decoloniais, mas dessa vez dando voz à causa indígena, é o artista Denilson Baniwa, que tem ocupado espaços que vão desde exposições e residências artísticas em vários lugares do mundo. E em setembro de 2019 ele participou de uma exposição que apresentou obras que dialogam sobre estratégias comuns para o enfrentamento das questões ambientais na atualidade, sempre levando a sua pauta indígena. Uma das mais impactantes é essa instalação, não sei se vocês conseguem ver muito bem, de uma cruz que representa a primeira missa do Brasil, que foi uma obra que já foi mostrada na aula 1, e a cruz está fincada sobre uma pilha de pacotes da marca Guarani. Guarani é uma tribo indígena daqui do Brasil, uma das primeiras que estavam aqui na época da colonização, e foi espalhado sangue, né, fictício pelo chão. É uma metáfora sobre a vivência contra os indígenas no Brasil, desse genocídio indígena, principalmente porque o açúcar foi um dos produtores um dos produtos que foram mais importados para a Europa. Segundo o artista, as pessoas se preocupam em querer saber mais, em entender o que quer dizer com a obra, e é uma oportunidade para deixar a mensagem, fazer as pessoas repensarem até seu próprio pensamento. Foi o que eu já tinha falado na outra obra. Essa questão de fazer uma arte decolonial, às vezes é uma bolha que fica poucas pessoas que nem não chegam informação em todos. E quando você faz uma arte como um grito de resistência,
você dá abertura para mostrar para outras pessoas essa pauta e fazer essas pessoas repensarem o pensamento delas. Outro exemplo de indivíduo decolonial e de ações decoloniais, mas dessa vez olhando para o viés feminista, a gente tem a artista Rosana Paulino, e nas suas obras ela costuma representar costuras, que aprendeu desde cedo com a mãe dela, e coloca um elemento que questiona essa violência, essa opressão, ao mesmo tempo que ela emenda o tempo e a memória nessas costuras. Essa série dela chama Bastidores e tem o intuito de tocar nas questões referentes à condição de mulher, e principalmente de mulher negra e artista, ver um mundo preconceituoso e hostil e tendo que aceitar as regras impostas por um padrão de beleza, de comportamento que vem recheado de preconceito, velado ou não, ou discutir esses padrões e na maioria das vezes a gente acaba ficando de olhos fechados ou de boca calada. E na maioria das obras dela, as mulheres são retratadas com essa costura nos olhos ou na boca. É característico dessa artista apropriar de objetos do cotidiano ou elementos pouco valorizados para produzir seus trabalhos, objetos banais, sem importância, e principalmente do domínio quase exclusivo das mulheres. Não estou dizendo que só mulher pode costurar, mas é praticamente uma prática comum feminina. E ela utiliza tecidos, linhas que modificam o sentido, costurando novos significados, transformando um objeto banal em um elemento de violência e de repressão. Agora, um outro ponto que a gente vai falar é do colonialismo nos dias atuais. A gente já sabe que ele ainda é presente, mas como que ele ainda se sustenta? Aonde ele está, né? É notável que ele ainda existe, ele se mantém nas concepções coloniais, que é a exploração do homem pelo homem, mas hoje em dia ele é muito mais baseado na relação de poder e opressão, mas para elas estarem muito efervescentes até hoje, foi preciso de algumas estruturas de dominação. No caso do império, do colonial, a gente sabe que uma das estruturas de dominação que foi dito na aula 1 foi a igreja, né, a catequização dos indígenas. Só que hoje em dia, duas dessas estruturas de dominação são o capitalismo e o patriarcado. Ambos são ali maquinados pelo governo e recheados de machismo, genocídio, supremacia branca. O nosso governo atual, ele dá a entender, apesar de não deixar super explícito, né, seu pensamento colonial, onde é sustentada essa opressão, essa desigualdade, a violência, a subalternização, marginalização, exploração, vulnerabilidade e principalmente a exclusão social. E que sempre é colocado o extremo, né? O homem branco rico e a mulher negra pobre. E esse daqui sempre tem muito mais privilégios do que esse. Um outro exemplo também, além do nosso governo, é o antigo governo, né, agora, dos Estados Unidos, que queria praticamente ter controle sobre todo o resto da América, e por conta disso que o colonialismo ainda se mantém nos dias atuais, e por conta disso a gente tem que ser contra esse, principalmente o patriarcado, porque o capitalismo ele é muito entranhado e já é um outro papo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de como desse reflexo do colonialismo nos dias atuais, não é mais o colonialismo lá do império, da época da colonização, ele, né, se expandiu para várias outras vertentes, e aqui a gente pode ver nessas notícias que a gente procurou de sites confiáveis, notícias sobre o genocídio negro, assassinato de negros aumenta 11,5% em 10 anos, e de não negros caem de 12,9%, ou seja, é muita coisa para pleno século XXI, é muita coisa, e principalmente nesse ano de 2020 a gente ouviu falar muito do genocídio negro. Mulheres ganham 22% menos do que os homens em 2019, e isso já é uma questão que o feminismo vem falando e refalando, mas
acaba que não adianta muito, a gente ainda sofre muito com o machismo, a gente sempre fica em posições subalternas em relação aos homens. E é uma outra questão que tem que ser discutida e que está dentro dessa pauta da decolonialidade. Essa terceira notícia aqui: apoiadores de Bolsonaro protestam em frente ao STF com tochas e máscaras. A parte mais louca dessa notícia é o subtítulo no Twitter: similaridade com a organização racista Ku Klux Klan foi lembrada por usuários. E eu acredito que todos saibam que a Ku Klux Klan foi uma seita que pregava o genocídio negro, né? Brasil é líder disparada no genocídio de índios na América Latina. Não é tão falado o genocídio indígena, mas ele ainda é muito presente e acaba sempre ficando de lado. Desde a época do colonialismo, os índios sempre ficam apagados, escondidos, né? Agora a gente vai falar um pouco dos reflexos do colonialismo nos dias atuais, no contexto social, né? Como a gente já viu anteriormente nas duas aulas, o colonialismo e o imperialismo reforçaram e reproduziram uma estrutura identificável como geradores de desigualdade, injustiças, como a concentração de terras, as desigualdades sociais, o novo coronelismo, o racismo, o machismo, o patriarcalismo, a intolerância religiosa, indígena. Cada vez mais, os indígenas acabam cada vez mais perdendo os seus direitos, o seu espaço, né? A imposição de ideias neoliberais e o lugar que essas nações ocuparam e ainda ocupam no sistema do mundo atual são provas que permanecem fortes a materialidade e a subjetividade construída pelo eurocentrismo no período colonial. É muito importante que a gente tenha consciência desses efeitos para que eles não sejam mais reproduzidos, mesmo que já estejam muito entranhados na sociedade, já que a colonização ainda, infelizmente, é muito presente nos dias atuais. É muito difícil de exterminar a colonialidade, fazer a nossa sociedade descolonizada. Não dá para fazer isso do dia para a noite, já que a maioria das pessoas ela tem a gente sofre das agruras da colonização e a gente apresenta um comportamento. Quando eu digo a gente, eu incluo todo mundo, inclusive eu e a Alana. A gente tem um certo comportamento de obediência e de submissão quase que inconsciente, que vem de uma manipulação psicológica e política, invisível de certo modo, né? Porque alguns deixam bem claro que pensam dessa maneira, iniciada a partir do declínio da democracia, que é o que a gente vem vivendo aqui no país, do neoliberalismo. Essa cegueira nos faz sentir menos, nos faz ter mais complexo de vira-lata e ser subordinados a qualquer outra potência, principalmente a Europa. Mas a Europa não é o centro do mundo. O centro do mundo tem que ser o país que você vive. Então, gente, essas são as referências bibliográficas. Essas são as referências bibliográficas que a gente usou nas duas aulas. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido, e principalmente sirva de um ensinamento e de uma forma para vocês pensarem diferente e debater com outras pessoas que não conhecem sobre esse tema. Um beijo e até a próxima aula.